texto que a gente conhece, Isaías capítulo 6. A partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 6, verso 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia da fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra e como somos gratos por essa oportunidade. A nossa oração é que o Senhor venha nos falar nessa noite. Abre, Senhor, tira tudo aquilo que possa impedir-nos de compreender, de entender a Tua palavra e de recebê-la no nosso coração, a fim de que, como preciosa semente, ela germine e frutifique. Deus, eu repreendo tudo aquilo que possa roubar essa semente, roubar essa palavra dos nossos corações. Espírito Santo, toma este momento diante do Senhor. Tens a liberdade, Espírito Santo. Fale conosco, meu Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Silencie a voz do homem e a voz do Senhor se faça ouvida nessa noite. Nós assim oramos, te suplicamos isso no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o tema de hoje é entregues ao Senhor. Como temos falado, é o tema que Deus tem nos dado para esse ano. E nós vemos aqui um homem que viveu essa experiência. Quando a gente fala de expressões como vencidos, que se aplica a outro, não a mim. Eu não quero ser vencido, eu quero ser o vencedor. Eu quero ser aquele que prevalece. Eu quero ser aquele que conquista. Eu não quero ser vencido por nada e por ninguém. Então, quando a gente ouve expressões como essa, rendido, vencido, entregue, alguém que é constrangido a entregar algo a outro que é mais forte do que ele, a gente se sente impotente, a gente se sente perdedor, fracassado. Dá-nos essa ideia e a gente não gosta disso. O ser humano não gosta disso. E aqui nós temos um homem, irmãos, que se deixou vencer. Um homem que se viu obrigado a ceder. Não porque tinha uma arma apontada para a cabeça dele, mas porque ele viveu uma experiência única, uma experiência gloriosa, sobrenatural. E essa experiência, ela traz um impacto tão grande sobre esse homem, que a única resposta que ele podia dar era se entregar.
Era dizer: eis-me aqui, usa a minha vida, envia-me a mim, eu não tenho mais nada, eu não tenho resistência alguma. O ano que Isaías começa o ministério dele, irmão, só para traçar um pano de fundo, o ano 740, antes de Cristo. É interessante porque o ministério de Isaías, ele tem uma extensão até expressiva, porque durante 4 reinados, o reinado de Uzias, que é o rei que a Bíblia aponta no primeiro versículo que havia morrido. Então Uzias, Jotão, seu filho Acás, seu neto e Ezequias, 4 reinados, então um tempo de aproximadamente 60 anos, é o tempo que Isaías, ele então exerce o seu ministério. Era um profeta da corte. Você vai ver Isaías exercendo o seu ministério próximo às autoridades. Deus assim o quis. E ele então está ali como um príncipe, como homem de Deus. Uma linguagem rebuscada. Você vai ler o seu livro, irmãos, olha a extensão dele, as profecias que ele traz, as mensagens que apontavam para o servo sofredor, e tantas outras mais. Um profeta único, filho de Amós, mas diante de Deus, um profeta humilde e dedicado ao ministério. Irmãos, mas é interessante notar como Deus trabalha na vida das pessoas, dos homens, das mulheres que o servem. Nós imaginamos que nós estamos apenas trabalhando para Deus, mas na verdade Deus está trabalhando não somente por nós, mas Ele está primeiramente trabalhando em nós. Antes de Deus querer usar a minha vida, antes de Deus querer usar a sua vida, Ele vai trabalhar em nós primeiramente. Ele vai trazer uma renovação interior, primeiro quebrantamento interior. Ele vai preparar primeiro, e Deus, irmãos, eu sempre ouvia aquelas frases assim: Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. E aquela frase me remetia a faça de qualquer jeito, porque Deus não tem tempo para perder. Deus não vai se importar em ficar gastando tempo, trabalhando numa pessoa, sendo que tem tanta coisa para essa pessoa fazer. Irmãos, engano. Você vai ver um homem que Deus espera 40 anos para usá-lo. 40 anos no anonimato no deserto. Irmãos, Deus não tem essa... Você vai ver um filho de Deus sendo trabalhado 30 anos da sua existência. Por que não usa ele na adolescência? Por que não usou ele na juventude, lá para os seus 20 anos? Esperou chegar aos 30? Cadê essa pressa? Deus primeiro trabalha, irmãos, porque se o projeto não tiver bem feito, o resultado não vai ser satisfatório. Hoje a gente tem visto pessoas se atropelando. Pessoas se atropelando porque querem fazer algo para Deus, sem primeiro se deixar trabalhar por Deus. Pessoas que não têm ainda, sequer pessoas que acompanhem. Não tem ninguém a quem prestar contas. São lobos solitários, enchendo aí as plataformas e agregando multidões. Irmãos, Deus não tem essa pressa toda, não. Ele vai primeiro trabalhar na nossa vida. Quem está entendendo? Na hora certa, fica parecendo que Deus é aquele camarada que deixa tudo para cima da hora. Faz tudo atrasado, porque ele está tão atrasado, ele tem que fazer depressa. Deus tem o tempo nas suas mãos, e Ele faz na hora dEle, no momento dEle, e quando Ele faz na hora dEle, no momento dEle, as coisas caminham bem. E Deus trabalha na vida desse homem. Já era um profeta, já exercia um ministério na corte, mas Deus ainda precisava trabalhar mais nele.
Ai de nós quando pensamos que já estamos prontos. Ai de nós quando achamos que já podemos fazer, sendo que Deus ainda não deu o tiro de largada. E Deus então começa a trabalhar na vida desse homem, levando a um estágio de um quebrantamento maior, de uma rendição maior. Mas como eu disse, eu queria só lembrar para você o pano de fundo que envolvia esse capítulo 6, porque vai começar dizendo sobre a morte de um rei, mas não foi um rei qualquer. Uzias foi um dos melhores reis que Israel já teve, que Judá já teve. Não foi o único, mas foi um rei fora de série. A sua história você vai encontrá-la também em Crônicas. Inclusive eu estava lendo hoje, na minha leitura diária, estava lendo Crônicas 26, 2 Crônicas, é onde está registrada algo muito importante da história de Uzias, filho de Amazias, que foi rei de Judá, que foi reto diante do Senhor. Então ele já tinha uma base, ele já tinha um pai para ministrar, para dar-lhe exemplo. E como isso é importante, irmãos, os pais sendo um fundamento, uma pavimentação para o ministério, ou para a vida dos seus filhos, para o casamento dos seus filhos, porque isso será uma base para eles. E Uzias teve isso do seu pai, filho de Amazias, e ele começa o seu reinado um adolescente, 16 anos. Ele começa então, por forças das circunstâncias, o seu reinado. E reinou durante 52 anos, Uzias. 52 anos indicava um reinado próspero, um reinado longo, em que ele pôde fazer muitas coisas por Israel, trazendo uma estabilidade sobre a nação, reto diante do Senhor. A Bíblia diz que ele buscava o Senhor, mas ele tinha um mentor. A Bíblia diz que Zacarias, eu estou em Crônicas, se você depois quiser ler, não dá tempo da gente estar acompanhando todo o texto, mas 2 Crônicas 26, o verso de número 5, vai dizer que ele propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Esse não era o Zacarias sacerdote, esse não era o Zacarias profeta, mas era um homem de Deus que estava ali ao lado de Uzias. Diz aqui que esse Zacarias era sábio nas visões de Deus. Era alguém que tinha realmente um discernimento espiritual, um conselheiro que Uzias tinha. Ei, meu irmão, não anda sozinho não, pede conselho. Tem algo no seu coração, compartilha com alguém que você confia. Chama alguém da sua confiança que tema a Deus. Não vai chamar igual Roboão, os coleguinhas da escola que joga pedra na casa dos outros, não. Roboão chamou os coleguinhas que ele tinha lá no reino e só deu problema para ele. Se ele tivesse ouvido os experientes, sábios conselheiros que Salomão, seu pai, tinha, tudo ia bem com ele, mas não. Ele despreza o conselho dos sábios e ouve o conselho dos adolescentes. Mas aqui Uzias, ele tinha alguém ao seu lado que tinha visões de Deus, que tinha direção de Deus, que tinha palavra de Deus no coração. É difícil andar com pessoas assim, porque a gente gosta de ouvir o que a gente quer, a gente gosta de ouvir o que a gente está inclinado a fazer, e quando aquela palavra nos contraria, a gente fica com a cara assim. A gente não gosta. Já viu aquela pessoa que chega já com a resposta pronta? Ela já chega para você para pedir um conselho, mas não é pedir conselho, ela só quer uma confirmação para continuar a fazer o que ela sempre quis fazer. Então, chega lá, fala, eu queria compartilhar isso aqui, o que é que você acha? Se você disser assim, eu acho que você deveria esperar um pouco e orar mais, ela já não gosta. É difícil ouvir. E Uzias tinha essa pessoa.
que tinha visões de Deus. Esse Deus então orientava de uma outra maneira. Eu imagino Uzias estando disposto a aceitar aquela palavra. Uzias, irmãos, então buscava Deus, e a Bíblia diz que por isso Deus o fez prosperar. Pode colocar aí para mim, quem está na mídia, vai acompanhando os textos, Lelê, se você conseguir fazer isso. 2 Crônicas 26, eu não vou dizer os textos todos assim, mas você vai acompanhando aí, colocando. Mas no verso de número 5 vai dizer que enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Foi grandemente ajudado, irmãos. Não foi obra da expertise, da sabedoria somente humana de Uzias, não. Deus, a Bíblia diz que enquanto Uzias buscava Deus, Deus o fazia prosperar. Deu para entender isso, irmão? Que a gente precisa de Deus. Você pode ter MBA, você pode ser o cara, você pode ser o entendido, você pode ter... Não, meu irmão, você e eu precisamos de Deus. Enquanto Uzias buscava Deus, Deus o fazia prosperar. Quem pode dizer amém? Irmãos, e aqui está Uzias, irmãos, como esse homem se destacou. A Bíblia diz que ele se torna um homem famoso. A Bíblia diz, irmãos, que ele constrói torres em Jerusalém e no deserto. Quem vai construir alguma coisa no deserto, gente? Sabe aquela pessoa que vê onde ninguém vê? Sabe aquela pessoa que tem uma visão que ninguém tem mais? É Deus quem faz isso. Ele constrói torres no deserto, proteção, porque torre falava disso, proteção e vigilância. Esse homem, a Bíblia diz que além de tudo ele era amigo da agricultura. Ele tinha vinhateiros, ele tinha agricultores, era amigo da agricultura. Então imagine que a sua região se torna um próspero Ceasa. Não faltava nada. Tudo do bom, povo bem alimentado. Amém? Povo com provisão, não faltava nada, amigo da agricultura. Um empreendedor fantástico. Além disso, tinha um exército de homens habilidosos que estavam dispostos para entrar em qualquer batalha do seu rei. Ele não tinha meia boca não, ele tinha gente boa com ele. A Bíblia diz que ele tinha 2.600 chefes de tropas. Ele tinha 307.500 soldados habilidosos, guerreiros. Assim era Uzias. Seu exército munido de armas, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, fundas, para atirarem pedras. Além disso, irmãos, a engenharia no templo lá do Uzias era fantástica. Olha aí o verso 15, Lele, coloca para a gente. Diz aqui em Jerusalém, o Uzias fabricou. Não é que ele fabricou, ele tinha gente para fazer isso. Ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras, as conhecidas travou a língua, catatupa, é isso mesmo? Catapulta. As catapultas, olha Uzias, atiravam flechas e pedras. O homem não era fácil. Quem chegava perto? Quem ia lá para afrontar Judá, Jerusalém? Só que, irmãos, a Bíblia fala de um momento muito trágico na vida de Uzias. Eu queria que você lesse comigo, diz aqui o verso de número 15, Lelê, a última parte. A fama de Uzias, volta um pouquinho, lá embaixo, ó, a sua fama, divulgou-se a sua fama até muito longe, pode continuar, porque foi maravilhosa. Por que ele se tornou famoso? Porque ele foi maravilhosamente ajudado.
até que se tornou forte. Esse é o problema. Enquanto o homem está ali, passando aquela prova, dizendo: Deus, quem sou eu? Deus, eu não dou conta. Deus, misericórdia de mim. Ele está com o coração alinhado. O problema é quando o homem se torna forte. É quando ele agora acha que domina. É quando ele agora acha que tem controle nas suas mãos. E aqui ele se torna forte. Pode continuar. Mas, havendo-se já fortificado, coloca na depois, tá, Lele? Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu... Muito obrigado. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, olha aqui que destaque. Depois que ele se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. A soberba precede a queda. A altivez de espírito precede a ruína. Agora, pastor, eu domino. Agora eu dou conta. Agora eu já sei como é que faz. Agora é como se dissesse assim: eu nem preciso mais de Deus. Eu nem preciso orar tanto, porque está tudo tão bem. Quando eu estava na vaca magra, acordava de madrugada, jejuava durante a semana, fazia propósito de oração. Agora que a despensa está cheia, agora que eu olho para os meus investimentos, e aleluia, estão sempre rendendo, eu agora me tornei forte. Ei, meu irmão, cuidado com esse estágio. A gente pede a Deus tanto por vitória, a gente pede a Deus tanto por graça, por provisão, mas quando esse momento chega, muitos se esquecem de Deus. E a Bíblia diz que ele se exaltou para a sua própria ruína, para a sua própria queda. E aí, irmãos, o que vem depois disso? Diz o verso 16, esse eu vou ler. Pode acompanhar aí, Lelê. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, preste atenção nisso. Qual foi o pecado de Uzias? Ele foi para o motel com uma... Não. Ele foi para a biqueira. Não. Ele foi para o boteco, não. Ele foi queimar incenso. Você diz: nossa, pastor, aí, que transgressão foi essa? Acompanhe a leitura. Ele cometeu uma grande transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele era o rei, ele era poderoso, ele era forte, ele tinha um exército poderoso com ele, ele era grande, ele era rico, ele era famoso. Quem são vocês, sacerdotezinhos, para me afrontar? Então Uzias se indignou, verso 19. Ele tinha um incenso na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido.
Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, que tinha seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Você entendeu isso, irmão? O que foi que esse homem fez? Ah, pastor, ele quis levar um incenso. Irmãos, Uzias sabia que ele não poderia fazer isso. Deus havia separado uma família da casa de Arão. Eles eram os únicos em Israel que poderiam entrar naquele ambiente para ministrar ao Senhor. E agora, irmãos, está o rei. Eu imagino ele pensando: que grande rei eu sou. O que é que me falta? O que é que me é vedado que eu ainda não tenha experimentado, provado, feito, construído, conquistado? Eu sou o cara. Eu não posso entrar como aqueles sacerdotes entram. Eu não posso ministrar como eles ministram. Quem disse que eu não posso? Eu sou o rei Uzias. Pega o incensário. E Uzias então pega o incensário e entra na casa do Senhor. Mas ali tinha sacerdote, gente. E o Azarias corre atrás. Não, aqui não. Você é um grande rei. Mas quem colocou as coisas em cada um no seu lugar foi Deus, não foi a gente, não. Irmãos, eu fico imaginando. Eu estava lendo essa passagem. Nós que somos líderes, nós somos mal queridos por qualquer coisa. O rei se indigna contra os sacerdotes. Por pouco, se a lepra não tivesse aparecido na testa do rei, você sabe o que teria acontecido com esses 81 sacerdotes? Teriam morrido. Porque se nada tivesse acontecido, ele teria entrado e teria dizendo: quem são vocês para me vedarem, para me proibirem de entrar aqui? Eu sou o rei. Mas graças a Deus que Deus foi misericordioso com esses 81 sacerdotes, porque de fato eles estavam fazendo o que era certo. Mas sabe qual é o problema do líder, irmãos? Ele é odiado por fazer a coisa certa. Eu quero falar para você que é líder: não leve para o seu coração. Você está numa posição, você pai é um líder, você mãe é uma líder na sua casa. Você é líder de algum ministério, de algum lugar. Saiba disso, você será odiado por fazer a coisa certa. Você fala uma coisa, a pessoa não gosta e ela vai te odiar. Ela não vai querer mais olhar para você, ela vai desejar: quem é ele? Quem é ela? Está fazendo a coisa certa, gente. Ei, não era competição. O sacerdote aqui não estava com nada pessoal para o lado do rei, dizendo assim: eu não quero que você entre aqui, porque simplesmente não vou com sua cara. Não, porque Deus falou que não pode. E eu só estou dizendo o que Deus disse. Caramba, você sabe, rapaz. Versão atualizadíssima. Você não pode entrar aqui. Você sabe qual foi o momento que a lepra saiu na testa do Uzias? Não foi quando ele entrou no santuário, não. Ele entrou, o sacerdote entrou atrás dele, os 80 sacerdotes também entraram. Disseram: não te compete, rei, oferecer. Você pode fazer o que você quiser no seu reino, mas aqui quem manda é Deus. E quem deu a ordem aqui foi o Senhor. Você não pode entrar aqui, não. Aí alguém diz assim: nossa, mas o Uzias não sabia. Mas a partir daquele momento ele estava sabendo. Sim ou não? Sim. Mas você sabe qual foi o problema pior? O momento crítico. E o texto no verso 19, coloca aqui para ele ler, 19. Então Uzias se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar incenso. Aí o texto diz: no momento, na hora. Qual hora?
em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Enquanto Uzias estava sendo repreendido, ele poderia ter acolhido aquela palavra. Ele poderia ter dito assim: ei, rapaz, eu estava doido, misericórdia, eu fui tomado de soberba, realmente vocês têm razão, a lepra iria sair? Não, mas no momento em que ele se indigna, é como se ele dissesse assim: quem são vocês? Eu sou o rei, eu sou Uzias. Nesse momento em que ele se endurece, em que ele se indigna, Deus então diz assim: aqui você pisou num terreno que não podia ter pisado, e a lepra lhe saiu na testa. Deixa eu dizer uma coisa, você que é liderado, fica com raiva de líder, do pastor ou da pastora, do pai, da mãe, que chamar a sua atenção, não. A não ser que esse líder seja abusivo, a não ser que o que ele estiver fazendo seja para benefício dele, pouco se importando com você. Mas eu fico pensando, irmãos, às vezes a gente vai aconselhar, vai orientar, vai dar uma palavra, irmãos, e tem situações que são sensíveis mesmo. A gente vai ter que tocar em áreas, a gente vai ter que pregar coisas que vão tocar em áreas sensíveis da vida de alguém. Isso é impossível de não acontecer, ou então a gente não prega mais, a gente só fica aqui cantando e pronto. Mas quando a gente abre a palavra, irmãos, ela vai repreender a gente, vai tocar em alguma área que a gente diz assim: oh, doeu. Alguém já passou por isso? Eu já. Se você até hoje nunca passou, então você nunca ouviu de verdade a palavra de Deus, porque se eu estou ouvindo com o coração aberto, alguma área Deus vai cutucar na minha vida. E eu vou ficar ali naquele momento diante de uma bifurcação. Ou eu vou aceitar e vou dizer assim: realmente, o líder, coitado, só foi um instrumento. João Batista perdeu a cabeça porque pregou. Falou que o Herodes não podia deitar com a mulher do seu irmão. Tá, não podia mesmo não. Como Uzias não podia entrar. E aí? Uma vez muitos anos atrás, uma pessoa veio me pedir conselho. Veio a família. E eu lembro que o conselho que queriam me pedir era: a filha pode namorar com um camarada que não tem nada a ver com Deus? Cara, não é nem que não seja crente, é que nem temor a Deus tinha, gente. Ô meu irmão, presta atenção. Se eu estiver aqui só para te agradar, eu vou dizer: pode ficar à vontade, ide por toda a terra, namorai a todos os que quiserem. Não vou fazer isso, meu irmão. Eu não vou. Porque eu não quero agradar você em primeiro lugar. Quero agradar a palavra que Deus me deu. Está aqui, ó. E se eu falar diferente, eu vou estar agradando a você e Deus vai fazer a lepra brotar em mim. Está amarrado. Então eu vou falar o que vai te desagradar. Não tem como. Não tem como. E de fato não se agradaram. Saíram com raiva. Inventaram até uma história que eu estava gostando da menina. Pasme. Rodou essa história. Pastor não quis que ela namorasse porque está gostando dela. Você vê o que é que o líder passa, irmão. Meu pastor aqui pregando no domingo, está tudo bem, você não sabe de onde vêm as flechas. Às vezes vem do lado de fora, às vezes vem do lado de dentro. Às vezes vem de quem não deveria vir. E vem. Que pena que vem. Mas eu não vou parar de agradar aquilo que Deus disse para eu fazer. Eu vou agradar a Deus, irmão. Se agradar você, bem. Se não te agradar, aí você vai orar. Oh Deus, eu não gostei, pastor falou, falei. E mostra na Bíblia. Agora, se eu não puder mostrar na Bíblia, eu fico calado. Se eu não puder provar, e está ali o sacerdote, Uzias, eu não estou com inveja de ti não, varão.
Você é poderoso, mas aqui quem manda é outro rei, rapaz. Não é você não. Irmãos, e por aquela transgressão, volto a dizer, Uzias não estava numa biqueira, não estava numa boca, não estava num prostíbulo, ele estava na casa de Deus. Anos depois, aparece Uzias, e a notícia é: morreu o rei Uzias. O rei Uzias poderoso, que agora nos seus últimos anos ficou numa casa separada, morreu de lepra. Morreu de lepra, por causa da sua indignação. Eu volto a dizer, não foi pelo erro. Ele errou, mas poderia ter se arrependido. Nossa, é verdade. Mas ele endurece o coração. Ele fica indignado. E no momento que ele fica indignado, que ele fecha o coração, a lepra brotou na sua testa. E aí, queridos, anos depois, e aí eu volto para o texto que lemos, nós vemos o Isaías. Eu imagino Isaías assim como o resto de Judá, dizendo assim: e agora? Porque aquilo foi um fato que Deus trabalhou com Uzias. Mas veja bem, a nação estava bombando, a nação estava prosperando, a nação estava crescendo, o PIB lá em cima, a inflação lá embaixo, o dólar caiu, gente. Uzias estava bombando, morreu, e agora? Uma incerteza brota no coração de todos. Eu fico pensando que Deus usa as crises para trabalhar na vida da gente. Diga para mim, diga para você mesmo: Deus usa as crises para trabalhar na minha vida. No ano da morte do rei Uzias, num ano difícil, num ano complicado, num ano conturbado, turbulento, num ano em que a nação se viu, que vamos fazer? Se viu sem direção, no ano da morte, esse abalo nacional, onde estava Isaías? No templo, na casa de Deus. No ano da morte do rei Uzias, os céus se abriram, e eu vi o Senhor. Meu Deus, tanto momento para ele ver a Deus. Ele vê a Deus justamente no momento de crise nacional. Sabe, às vezes é quando a enfermidade chega, às vezes é quando a gente perde o emprego, às vezes é quando uma muleta que a gente tinha na vida da gente cai, quebra. A gente está mais propenso para ter uma maior e mais poderosa experiência com Deus nesses momentos. Isaías, irmãos, ele tem algo assim que mudou a sua história, que o levou à rendição. 3 coisas rapidamente que nós precisamos, assim como Isaías precisou, para viver um tempo de rendição, de entrega na vida dele. Nós precisamos ver o que o profeta viu. Diga comigo: eu preciso ver o que o profeta viu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto. Mas era também sublime, o trono era glorioso, era maravilhoso, era tão alto, tão alto, tão alto, que o que eu conseguia ver eram as orlas dos seus mantos, era a bainha das suas vestes, e essa bainha das vestes de Deus enchia a casa toda, de tão grande, de tão poderoso, de tão sublime que esse Deus era.
E no ano da morte do rei Uzias, o trono de Judá ficou vago. O Jotão ainda só cuidava das coisas do palácio. Em breve ele seria entronizado, mas no ano da morte, talvez Isaías olhou para o trono e não viu quem ele gostaria de ter visto. Ele não viu Uzias, mas ele viu o Senhor. Em outras palavras, irmãos, tudo que possamos viver, caos, crises, conturbações, problemas políticos e demais problemas agregados a eles, uma coisa a gente não pode perder, é a visão de que o Senhor está no trono, de que o governo ainda pertence a Deus, de que Ele está hoje, nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, Ele está sentado no trono. E daqui a um ano, irmãos, quando esse 2025 já não for mais, Ele ainda continuará no trono. Ele sempre esteve, Ele sempre estará, Ele nunca vai sair de lá. Uzias pode faltar, mas Deus não. Deus não faltará. Ele estará no controle de todas as coisas. Serafins eram seres ardentes, seres em fogo. Diz aqui que 6 asas eles possuíam, 2 voavam, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés. Você vai lembrar que a menção do rosto sempre era mencionada, não podia se ver a Deus. Quem visse a Deus morreria, tamanha a glória, a santidade. Você vai ver também o cuidado com os pés. Tira a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar que você está é terra santa. É o caminhar diário que as impurezas podem se achegando a nós. É tanto que Jesus quis lavar os pés dos discípulos. Mas esses serafins guardavam a santidade diante de um Deus santo. Cobriam o rosto, cobriam os pés. Eu fiquei imaginando, irmãos, se eu fosse na mentalidade que temos hoje, mentalidade de otimizar todos os recursos que a gente tem em benefício próprio. Pastor, não tenho tempo para Deus mais, porque eu estou assim, voando com as 6 asas. Enquanto você estiver voando com as 6 asas, você não vai ter tempo para Deus. Os serafins tinham 6 asas, mas só voavam com 2, porque as outras 2 era para guardar a santidade. Cobriam o rosto e cobriam os pés. E declaravam o cântico da santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, Isaías vendo aquilo, primeira coisa que vinha ao coração dele: posso estar diante desse Deus? Eu tenho coberto o meu rosto e meus pés diante da santidade e da glória de Deus. Ei, Deus quer trabalhar em nós primeiro, para depois trabalhar através de nós. Para de usar 6 asas. Dedica a sua vida mais para Deus. Dedica a sua vida para santificar-se para o Senhor, para que Ele possa te usar, trabalhar em você e em mim. Vamos dedicar isso a Deus, sim. Santo, santo, santo. Esse é o padrão. Isaías está pronto. É isso que você quer? Esse é o padrão aqui de cima, aqui do primeiro andar, é o padrão. Você está nesse padrão, Isaías? E a fumaça, irmãos, enchia o templo. E aqui, irmãos, nós precisamos afirmar a urgência de buscar essa experiência com Deus. Não apenas, preste atenção, por que a gente vai fazer os 6 dias de oração? O que Uzias buscava
Ele buscava Deus? Buscava. Mas a finalidade da busca de Uzias era para que as coisas andassem bem. É tanto que Deus o fazia prosperar. Tem gente que busca somente as mãos de Deus, mas não busca a face de Deus. Tem diferença? Tem diferença. Eu quero que Deus me ajude. Eu busco as mãos do Senhor. Como servo atenta para as mãos da sua senhora, do seu Senhor, assim os nossos olhos estão em Deus. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer por mim. Mas bem-aventurados são os que buscam a face do Deus de Jacó. Quando a gente busca a face de Deus, a gente obrigatoriamente vai tampar a nossa. A gente vai cobrir a nossa, porque é impossível estar diante da santidade desse Deus com a vida de qualquer jeito. E aqui estava Isaías dizendo: meu Deus, o nível, a exigência não é aqui, é aqui. Não é de qualquer jeito que a gente serve a Deus, não. Eu posso levar minha vida com Deus de qualquer jeito, posso. Mas nunca vai ser o padrão. O padrão sempre vai estar aqui, mais alto do que o que eu tenho andado. Eu tenho construído uma pavimentação para andar com Deus, mas eu tenho que ter ideia, tem um nível maior, tem um nível mais alto. E Deus está me chamando a esse nível por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não é sozinho não, glória a Deus por isso. Que temos o Espírito Santo, por isso que a gente vai buscar Deus, gente. Deus me ajuda! Ei, deixa eu te falar uma coisa. Rompeu o ano, iniciou outro, carregando vício, pecado agarrado em você ainda, em mim ainda. Meu irmão, vamos dar um jeito nisso. Pastor, eu não consigo, pastor. Me domina. Ei, meu irmão, vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus. Vamos ver essa cadeia sendo quebrada em nome de Jesus. Eu creio naquele que está assentado no alto e sublime trono. Eu creio que todo o poder pertence ao Senhor, que toda cadeia pode e vai ser quebrada em nome de Jesus. Sabe qual é o problema? Que a gente se acostuma, gente. Tem pecados que viraram pecados de estimação. A gente consegue se desvencilhar por um tempo, depois está de novo, vem cá. E ele vem abanando o rabinho assim para a gente, e a gente abraça ele. Ei, meu irmão, vamos parar com isso. 2025, o Senhor está nos mostrando que existe um outro nível. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Vamos declarar? Santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Senhor, o que é que em mim não está desse jeito? Será que eu estou voando com as 6 asas? Por isso que eu não estou tendo tempo para cobrir o rosto nem os pés. Eu preciso sentir o que o profeta sentiu. No verso de número 5 até o verso de número 7, diante dessa visão, ele diz: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou. Olha aí, irmãos, aquela visão. Ei, tem gente que quer ter experiência com Deus só para sentir um cheio. Nossa, o culto foi bênção. Aleluia. E é bom quando é bênção, é ou não é? É bom quando a gente sente a glória, é ou não é? É bom quando a gente tem uma experiência poderosa, um fogo de Deus invade o nosso coração, queima por dentro de nós e a gente é avivado, renovado, a gente dá glória a Deus. É bom ou não é? É ou não é, irmão? Eu gosto. Mas deixa eu dizer uma coisa, se terminar esse culto e eu sair igual, foi fogo de palha. Pastor, arrepiei. Está tratando melhor a sua amada? Ou saiu do culto dizendo assim: vamos embora, mulher, sabe que eu tenho que acordar cedo? Você é uma preguiçosa, uma toa. Eu sou o trabalhador, o provedor dessa casa. Amor, mulher! Não tem uma palavra doce para a mulher. Saiu daqui, irmão,
e o coração está preso com algum outro irmão daqui ainda. Saiu de hoje, oh, que experiência, que glória, eu vi o Senhor, a fumaça, os serafins passaram raspando as asas da minha cabeça, tem anjos voando por todo lado, pena de anjo para um lado, pena de anjo para o outro, fui visitado, e aí mudou, varão, a língua ainda está grande, falando mal dos outros, mentindo para todo mundo. A crente não mente, não. Certo. Ai de mim. Como é que Isaías terminou a experiência dele? No pó, gente. Isaías terminou a experiência dele dizendo: ai de mim. Estou perdido. Eu tive uma visão, o culto foi maravilhoso, eu vi a glória de Deus, mas eu quero dizer, estou perdido, porque eu vi o Senhor. Olha que diferença de hoje, gente. Olha que diferença dos nossos dias, que todo mundo sai contando que viu o anjo, que viu a glória, que aleluia, mas não muda nada, não se arrepende de nada, não lamenta nada. Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Minha boca é porca. Minha boca é suja. Se você for olhar capítulo 5 de Isaías, ele profere 6 ais. O ai era uma sentença condenatória. Ai dos que seguem a bebida, ai dos que isso, e ele profere 6 ais, 6 sentenças condenatórias sobre o povo, só apontando. Ele era profeta. Ai dos 6. Ai dos que ajuntam casas, dos que ajuntam riqueza, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo. Mas no capítulo 6, ele profere o seu último ai, o 7º ai, e esse ai é todo para ele. Não sobrou para ninguém. Ai de mim. Irmão, quando a gente parar de dizer ai para os outros e começar a dizer ai para nós, a gente está no caminho certo. Não gosto daquela irmã. Eu não gosto. Você vê como é que ela anda na igreja? Ela entra assim. Ela nem olha. É muito metida. Aí você vê aquele irmão, ele vai orar. Aí você viu aquele, e a gente fica só no ai. Ai do outro. Quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente vai olhar para nós e vai dizer ai de mim. Eu imagino dizendo assim, talvez Isaías perguntando: será que eu posso cantar com os serafins? O que é que os serafins cantavam? Com a minha boca suja eu posso cantar isso? Posso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não tem como esconder as impurezas por trás do título, não. Vou repetir. Não tem como esconder as impurezas por trás dos títulos. Eu sou profeta. Minha boca está suja. Título não é escudo. Eu sou pastor e eu tenho que olhar para as minhas impurezas e não me escudar por trás de um dom, de um talento ou de um título. Ai de mim, e eu vou perecer, e eu vou morrer, porque os meus olhos viram. Presta atenção, Uzias entra no santuário e ele está diante do altar do incenso. Isaías também está no santuário e está diante do altar do incenso. Qual a diferença de um para outro? Um saiu condenado, o outro saiu purificado. Porque depende da atitude
interior. Enquanto Uzias entra achando que ele que mandava, o Isaías entra de cabecinha baixa. Quem é o rei aqui é ele, não sou eu não. Uzias não. Uzias entrou dizendo assim: eu que sou o rei. Então tome uma lepra na testa. Você não vai sair daqui purificado, você vai sair daqui leproso. Isaías, você está leproso, não está? Sua boca é porca pra caramba, Isaías. Mas você vai sair daqui purificado, porque você entrou quebrantado. Sai um serafim, pega uma brasa. Irmão, o serafim já está no nome. Serafim significa ser ardente. É o ser em chamas. Para pegar a brasa, ele não pegou com a mão, não. Ele pegou com a pinça. Nem o ser ardente pega com a mão. Ele pega com a pinça. Mas quando ele toca, é a brasa na boca do Isaías. Irmão, aqui deve... Vamos pensar uma brasa na boca? Queimando. Irmão, ser trabalhado por Deus não é brincadeira, não. Ser trabalhado por Deus não é só ter um arrepio, uma experiência. Ah, eu vi o trono, mas você tem que ver a brasa também. Eu tenho que ver a glória, mas tem que ver o fogo queimando a minha vida, queimando a minha iniquidade, doendo. Tem gente que diz assim: fez fogo, Deus. Nós estávamos o ano passado na praia, passou o cara vendendo queijo coalho, com uma lata. Alguém já viu isso? Eles passam com a latazinha assim, balançando, para acender a brasa. E nesse acender a brasa caiu do braseiro dele. E a Debinha foi pegar o queijo, tadinha. Na hora que ela foi pegar o queijo, com as duas pernas, ela voltou só com uma. Ela pisou na brasa. A bolha no pé dela. Ai, saiu correndo para pegar uma pomada, para passar. Irmão, uma brasinha deste tamaninho. Agora imagina a brasa que tocou na boca do Isaías. Você acha que não dói não, irmão, ser trabalhado? Dói. É mais fácil se indignar e se fechar como Uzias, mas deixar Deus trabalhar é só para quem quer ser vaso de honra na casa do Senhor. E para finalizar, eu tenho que ouvir o que o profeta ouviu. O que é que ele ouviu? Ele ouviu, irmão, tinham vozes dos serafins cantando, mas ele ouviu uma voz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouve a reunião do conselho deliberativo do céu. Quem vai por nós? Mas Senhor, tem tanto serafim voando aí para lá e para cá, manda um deles. Não, para essa questão aqui tem que ser gente. Os anjos não vão fazer sua parte. Quem vai por nós? Veja que Deus não obriga, Deus não constrange a pessoa dizendo: ô Isaías, não. Quem? Porque a escolha, irmãos, tem que ser nossa. O sim tem que ser meu, tem que ser seu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Duas vozes se sobressaem acima daqueles tantos de querubins que tinham ali. Primeira voz do Senhor, mas em segundo momento, a voz de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou quebrantado, estou rendido. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, já finalizei. O diácono já pode se preparar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente pensa em entrega, é muito mais fácil a gente entregar algo que esteja externo a nós. Ah, quanto é? Não estou dizendo que não seja necessário, não. Tem momentos que essa será a opção mais válida. Irmão, vamos fazer uma arrecadação para uma finalidade tal? Amém. Mas, irmãos, não é só isso.
A entrega mais difícil é a nossa, pessoal. É a que envolve a minha vida. Eis-me aqui. Me envia. Não é eu vou pagar para enviar outro. Não é eu vou bancar outro para ir no meu lugar. Sou eu quem irei. Não é bom, irmãos? Eu tenho condições, então eu vou pagar para fazer isso por mim. Mas Deus, muitas vezes, está esperando você. Queria convidar você a ficar de pé. Pastor, era uma mensagem assim de início de ano. Tinha que ser uma mensagem assim: Mar, abre mar, vamos passar. Essa é uma mensagem assim, power, que Deus vai à minha frente. Tem dias que a gente vai ter que ouvir isso, abrindo o caminho, quebrando as portas, tirando os espinhos, que Deus ordena os anjos para conosco lutar, que Deus abre as portas para ninguém mais fechar, amém? Mas hoje não, hoje o anjo não está indo muito do nosso lado não, gente. Um anjo que pega uma brasa e coloca na nossa boca, esse anjo não está indo muito com a minha cara não, está tendo que trabalhar algo na minha vida. Esse anjo não vai trabalhar por nós, é a gente que tem que ir. Deus, envia os serafins. Não, você, varão, você. Oh Deus, tem coisa na sua vida que não dá para continuar enquanto você não se arrepender. Enquanto você não disser, ai de mim. A gente vai ter muitos cultos aqui ao longo desse ano, amém, irmãos? E eu quero te encorajar a vir, vem, irmão. Vem todo culto, todo domingo. É uma vez na semana. Às vezes a gente vem uma vez no mês. Vem todo domingo. O domingo que a gente não teve culto, deixa eu dizer uma coisa. A gente não teve escola bíblica nem culto à noite. Porque a gente ia ter o final de ano. Não é isso? Eu acordei, eu disse, eu quero cultuar. Né, Dani? Fomos na igreja. Hoje de manhã eu queria ter ido em outra, mas não tinha culto. Participei da ceia, adorei, conhecia ninguém. Aliás, o pastor tinha sido meu professor há 25 anos atrás. A gente vai ter muito culto abençoado, amém, irmãos? Eu creio que em alguns desses cultos Deus vai curar enfermidades que a gente tiver. Eu creio que em algum desses cultos Deus vai ouvir e responder rápido às nossas orações, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa, se os nossos cultos só forem assim, e não mudar nada a vida da gente, e a gente não sair daqui mancando igual Jacó saiu mancando, e a gente não sair daqui compungido, contrito, dizendo, Deus, eu estou perdido. Eu lembro que eu já fui em cultos, irmãos, que eu saí mais triste do que alegre. Pastor, misericórdia. A gente não costuma dizer, você entra triste e sai alegre. Eu já fui em alguns cultos que eu entrei bem e saí mal, porque Deus me detonou. Deus me cutucou em áreas que eu precisava mudar. E glória a Deus por isso. Se eu não tiver maturidade, meus irmãos, Deus vai dizer assim, passa adiante. Você ainda precisa caminhar mais um pouquinho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fecha seus olhos. Queria orar com você. Pastor, você está zangado?
Olha para minha cara, vê se eu estou zangado com alguma coisa. Estou não, irmão. Mas eu sinto o peso de uma responsabilidade. Eu sinto um peso de uma responsabilidade, meus irmãos. Uma coisa sei, quando a gente ceia, Jesus está voltando e não dá para a gente perder tempo. Você crê que Jesus está voltando, sim ou não? Dá para a gente perder tempo, não. Então vamos alinhar a nossa vida, vamos ajustar a nossa vida e vamos andar com Deus. Como Uzias andou? Podemos. Mas eu quero te lançar um desafio de andar como Isaías andou. Eu vi o Senhor, mas eu vi também a mim mesmo. Pai, eu consagro os elementos da ceia ao Senhor. Eu consagro o cálice, consagro o pão, que agora serão servidos, Senhor, em memória do Senhor. O pão que representa o corpo, o cálice que representa o sangue. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Eu peço que o Senhor nos faça ver a nossa chaga, a nossa ferida, assim como Isaías viu a dele. Purifica-nos nessa noite, toca-nos nessa noite, e que sejamos nessa noite, por meio do sangue, purificados, a fim de participarmos desse momento, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos podem começar a distribuição. Você pode pegar o pão. Você que é membro de alguma igreja, está conosco hoje, fique à vontade. Essa é a ceia do Senhor. Você ainda não foi batizado, eu te aconselho a você esperar um momento, procurar passar pelo batismo primeiro, e depois você então poderá participar conosco. Vamos louvar o Senhor Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar
somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus irmãos, antes de cearmos, eu queria lembrar que esse momento não é uma refeição, não é um momento apenas de comermos um pedaço de pão e tomarmos um pouco de suco, mas isso fala de algo grandioso que foi realizado por Cristo. Na sua última ceia, Ele traz a nós esse memorial. A sua morte não mais se repetiria. Ele não morreria mais de uma vez, seria única. Mas Ele deixa um memorial para que recordássemos, para que as próximas gerações nunca perdessem de suas lembranças o que Ele realizou por nós. A morte de Jesus foi substitutiva. O que eu quero dizer é que quem deveria ter morrido éramos nós. O pecado estava na nossa responsabilidade. Cristo não pecou, mas Ele tomou o pecado de todos nós
Ele assumiu a responsabilidade e ele pagou a conta do pecado. Uma conta altíssima, que nenhum ser humano poderia pagar, porque todos eram pecadores. Mas o único sem pecado era ele. E mais do que simplesmente um homem, ele era também o Filho de Deus, perfeito, mas que se fez carne, que veio provar os nossos dissabores, que veio ser tentado, assim como nós fomos e somos tentados, ele também foi, mas nunca pecou, mostrando para nós como um homem de Deus deve viver, como uma mulher de Deus deve viver. Mas naquele momento, irmãos, ele poderia ter dito: Pai, eu não vou, envia as legiões de anjos e me salva dessa hora. Ele não quis, ele rejeitou o livramento. Por que Jesus rejeitou o livramento? Por nossa causa, porque ele sabia que sem sacrifício não havia redenção, sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Então ele morre no nosso lugar, ele toma, ele assume a nossa culpa, e ele morre por nós. Isso é a ceia do Senhor, é o preço que foi pago, é a vida do Filho de Deus. Por isso eu não vou ainda pedir para você comer o pão, sem antes perguntar para você que está aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus. O Evangelho é isso. O Evangelho é o Cristo que morreu por você. Ele já morreu, mas isso exige uma resposta. A Bíblia diz que você e eu precisamos crer em Jesus de todo o nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos confessar a Jesus como Senhor, ou seja, nós precisamos dar a Ele a nossa vida, nós precisamos entregar a Ele a nossa vida. Portanto, eu queria, antes da gente cear, perguntar: tem alguém aqui nessa noite que desejaria entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu nunca fiz uma oração entregando minha vida para Jesus. Eu nunca orei colocando Jesus como Senhor da minha vida. Ou seja, quem vai mandar na minha vida a partir daquela hora é Jesus. Ele é o dono, Ele é o Senhor. Então, se você não fez isso, eu quero te dar essa rápida oportunidade, perguntando: tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, nesse primeiro culto do ano? Levante a sua mão, caso seja você essa pessoa. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão, eu quero saber quem é você. Eu quero orar com você. Se você deseja fazer isso e ainda não fez, faz um sinal bem alto assim com sua mão. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar? A Mônica, reconciliar. Pronto, a Mônica quer reconciliar. Vamos orar pela Mônica. Tem mais alguém que quer fazer uma oração entregando sua vida para Jesus? Se sim, faz assim com sua mão. Tem alguém? Não. Então, Senhor, nós abençoamos a vida da Mônica. Jesus, ela é tua, é uma serva tua, entregou a vida para o Senhor. E eu te peço que o Senhor renove a vida da tua filha, enche ela da tua presença, da tua alegria, do teu Espírito Santo, da alegria da tua salvação e dessa certeza de que ela está nas tuas mãos, e o Senhor nunca vai abrir mão dela. Muito obrigado pela Mônica, muito obrigado pelo teu Espírito que habita nela, e nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pega o pão. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso amado Salvador. Juntos, igreja, noiva do Cordeiro, vamos comer o pão, símbolo do corpo de Jesus.
Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante o cálice também. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. O que é que Jesus fez conosco? Uma aliança. Aliança tem a ver com duas partes. Ninguém faz uma aliança sozinho, é com alguém. Jesus fez uma aliança com você, com a igreja, conosco. Esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do seu sangue derramado na cruz para nos perdoar, nos purificar, juntos tomemos o cálice, símbolo do seu sangue. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus nosso Senhor. Graças a Deus. Eu queria convidar então o Júnior, a Aline e também o Fagner e a Carolina. Os nossos irmãos Rodrigo, Márcia, Margarete já estão todos prontos para receber vocês lá embaixo com um lanche. Quem veio com vocês pode ir também. Quem veio acompanhando os nossos irmãos pode também estar junto a eles. Vamos aplaudir a eles em nome de Jesus. Obrigado. Pode acompanhar nossos irmãos. Isso, glória a Deus. Dá um abraço ao seu irmão. Diga assim: meu irmão, estamos juntos esse ano. Diga: vai ter momento de glória. Declare sobre ele, diz assim: vai ter momento de glória. Mas vai ter momento de ai. Mas nós estamos juntos. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo na tua casa, na tua presença. Leva-nos agora, Senhor, em paz aos nossos lares. Livra-nos do mal. Dá-nos uma noite abençoada. Uma semana que teremos de oração, de entrega, de revelação da tua pessoa. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Receba a honra e a glória da tua igreja nessa noite, no nome santo de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Não saia sem dar pelo menos uns 2 ou 3 abraços. Tem um cafezinho ali atrás, os pedidos de oração, um papelzinho para você escrever seu propósito de oração. Pegue ali atrás com os diáconos. Amanhã, 19h30, juntos orando
e buscando a Deus. Vá em paz.